Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e também a presença do público aí em Barbacena. A princípio, eu gostaria de agradecer à CAPES pela confiança em nosso projeto, também pela autorização em me manter nessa coordenação do projeto Prodocência, mesmo estando afastada, tendo vindo para a Finlândia. Gostaria de agradecer ao nosso reitor, professor Dr. Paulo Rogério, a pró-reitora de ensino, a professora Maria Elizabeth. No nosso campus Barbacena, nós temos diversas pessoas participando desse projeto. A princípio, eu gostaria de agradecer ao nosso diretor-geral, professor José Alexandrino, a diretora de ensino, professora Roseli, coordenadora-geral de graduação, que tem me apoiado em todos os momentos, a professora Maria das Dores, a Dorinha, também a todos os outros membros do projeto, a coordenação de comunicação, cerimonial e eventos, em nome da Bianca Alvim, o Elson, a Maria Aparecida Pi e o Giovanni, a Bianca Marques, que também acompanhou desde o começo, e aos meus colegas da Química, que estão aí também segurando as pontas no núcleo de Química na minha ausência. Em relação à minha participação, é de todos nós aqui, o agradecimento ao CNPq pela bolsa que nos mantém aqui, à Secretaria de Educação Tecnológica, no Ministério da Educação e CETEC, em particular Valéria e Luana, e, obviamente, a RANG, que nos recebeu muito bem, em nome aqui da professora doutora Ceia, professor Brian, Marit, Mária e o professor Ranu de outro campus, que é do campus Lepa. Apresentando aqui, então, os participantes da webconferência, a professora doutora Ceia, ela é diretora da Professional Teacher Education Unit da RANK, University of Applied Science, em Hämeenlinna City, Finland. Professor Dr. André Webb, do IF Fluminense, Campus Centro. Ele é bacharel em administração, fez mestrado em engenharia de produção e comunicação social, doutorado em informática e educação. Ele vai apresentar na webconferência sobre a cultura finlandesa. Professora doutora Ângela Kiatkovski, do IF Mato Grosso do Sul, Campus Coxim. Ela é tecnóloga em alimentos, mestrado e doutorado em agronomia, pós-doutorado em ciência dos alimentos. Vai falar sobre a RANK, sobre a universidade. Professor Dr. Carlos Frajuca, do IF de São Paulo, Campus São Paulo, bacharel, mestrado e doutorado em física, mecânica e automação. Professor Dr. Fernando Santana Pacheco, do IF Santa Catarina, Campus Florianópolis. Ele é engenheiro eletricista, mestrado e doutorado em engenharia elétrica. Desculpem, o Carlos Frajuca vai falar sobre o sistema educacional finlandês e Fernando sobre algumas escolas que visitamos aqui em diversos níveis de ensino. Eu, do nosso IF, Campus Barbacena, bacharelado em licenciatura em Química, mestrado e doutorado em Química Orgânica, vou falar do meu projeto e da metodologia ABP, e o professor Dr. Diogo Pereira Bezerra, do IF Rio Grande do Norte, Campus Ipanguaçu. Ele é licenciado em Química, tem mestrado e doutorado em Engenharia Química, vai falar um pouquinho de uma disciplina que ele está acompanhando aqui, cujo projeto é na área de biogás, também envolvendo a metodologia ABP. Então, passando para a professora Ceia. Thank you for your presence, Thank you. Teacher Ceia. Olá, como vai você? To be honest, so this is the only sentence I can speak in Portuguese. Para dizer a verdade, essas são as únicas sentenças que eu sei falar em português. However, I wanted to read you in your own language. Eu gostaria de escutar vocês na sua própria linguagem. This is because learning languages is one part of the program. Isso porque uma das partes do programa aqui é aprender línguas estrangeiras. However, it is not necessary that you are complete when you arrive to Finland with your
English skills. De qualquer forma, não é necessário que você saiba, seja totalmente proficiente na língua inglesa para desenvolver as suas habilidades nessa língua. In the Finnish society, living here for 5 months, you will notice that many of our citizens speak several languages, and it is rather easy for a foreigner to survive here and get things done. Vivendo aqui por 5 meses, quem vier para cá vai descobrir que os cidadãos finlandeses falam várias línguas, e isso vai tornar mais fácil para viver aqui. The program is consisting of modules, and the experiences of participants may vary quite a lot from each other. O programa é composto de módulos e pode ser que a participação, o que cada um dos estudantes aprende, vai depender muito do background, do conhecimento prévio de cada um, e pode variar de acordo com o seu grau de formação anterior. This is because we believe very strongly on student-centered pedagogy, and this program is based on that principle. Isso porque aqui se acredita muito na aprendizagem baseada no estudante, que é um dos princípios usados aqui na educação dos estudantes. During the first week and the week second after your arrival to Finland, you will be interviewed and an individual study plan is made for everybody. Na primeira e segunda semana que chegarem aqui, os estudantes serão entrevistados e um plano específico para cada estudante, um plano específico de aprendizagem para cada estudante será desenvolvido. The program concentrates on pedagogy, on learning in projects. O programa se baseia em pedagogia, na aprendizagem baseada em projetos. So we integrate technology into pedagogy in projects. Como integrar tecnologia e pedagogia na aprendizagem por projetos. This is maybe not well enough reflected in the written call, but it becomes reality when you are here in Finland. Isso pode não ser completamente correto, mas vai se tornar realidade quando vocês estiverem aqui na Finlândia. We find it very important that the program is benefiting the home institution in Brazil. Achamos muito importante que o programa beneficie a instituição de origem no Brasil. This is why we organizers and teachers have also done our home lessons and learned a lot about the Brazilian context, which is very diverse. Isso é porque os organizadores e professores daqui do programa estão estudando muito sobre a cultura do Brasil, que é muito diversa. Through communicating, we learn more and more, and although Brazil is very large and Finland very, very small, so we also have many common issues. Pela comunicação nós aprendemos muito. Apesar do Brasil ser muito grande e a Finlândia muito pequena, através da comunicação nós aprendemos muito. During 5 months of study in Finland, you will witness 3 different seasons. Durante a convivência aqui na Finlândia, vai se experimentar 3 diferentes estações. If you look at the touristic photos, very typical brochures, so most often white snow or midsummer are presented. Se olhar as fotos de turistas, você vai ver muitas fotos, fotos referentes ao inverno com neve e ao verão com bastante sol. The city of Hämeenlinna looks beautiful, and you could compare that for a touristic brochure. But however, most of our participants have been thinking of very different things than tourism here. A cidade de Hämeenlinna é muito bonita, vista dos catálogos de turismo, mas os
estudantes que aqui ficam pensam em muitas outras coisas além do turismo. They have recognized that the cities and infrastructure are well planned and organized. Eles reconheceram que as cidades, a infraestrutura e as cidades são muito bem planejadas. And we have quite wide public services available for everybody. E temos serviços públicos disponíveis para todo mundo. This helps a lot in everyday living in Finland. Isso ajuda muito no dia a dia vivendo na Finlândia. It's safe in areas, and also this is an important issue if you come here with a family, and of course for yourself too. É muito seguro viver na Finlândia. E isso é muito bom para quem está vindo para cá, principalmente quem está vindo com famílias. And then about the beauty, of course it is true that many areas in our country are beautiful and worth of visiting. E é claro que aqui na Finlândia muitas áreas, muitas regiões da Finlândia são muito bonitas e merecem ser visitadas. The studies are organized in the city of Hämeenlinna and also in other campuses and surroundings because our learning environments are very open by nature. Os estudos são concentrados na cidade de Hämeenlinna, mas também tem estudos em outros campi, em cidades em volta de Hämeenlinna. I wish you all welcome to study to our university and wish you great success in the application process. Desejo a vocês muita sorte no processo de aplicação, de submissão do projeto para estudar aqui em Hämeenlinna e desejo a vocês boas-vindas aos que conseguirem chegar. Thank you. Obrigada. Thank you for your participation and your words. It was very important for us. And thank you very much for your reception in general. Thank you. Our staff from here, okay? Thank you. And feel free for continuation with us because, of course, the continuation will be in Portuguese. Okay? Thank you very much. Thank you. It might be easier for you to concentrate if I now leave. Okay. If you don't mind. So I will stay in the office, and if you need something, I will be there. Yeah. Okay. Yes, Thank you very much. Thank you. Good night. This first. Bom, gente, antes de continuar, eu só vou abrir um parênteses para quem tiver interesse realmente de encaminhar o projeto. A nossa assessoria de relações internacionais, em nome do professor Wagner Bello, deu o maior apoio para a minha vinda aqui, desde o momento da escrita do projeto até agora, vamos dizer, não posso nem dizer até o momento da minha chegada na Finlândia. O professor Wagner Bello me acompanhou durante a viagem, em todos os momentos, em cada aeroporto, via internet, depois que eu estava aqui, então realmente ele não só dá apoio aos alunos do programa Ciências Sem Fronteira, mas também a esse programa e a outras possibilidades que se abrirão em 2015. Tá? Passando a palavra, então, para o professor André. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer o convite da professora Regina e reiterar a satisfação de estar presente aí com vocês, que acredito que seja de todos nós aqui, professores presentes, e agradecer a todos que estão aí participando com a gente. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os aspectos culturais da Finlândia. É uma apresentação bem breve, mas para despertar um pouco da curiosidade de vocês aí. Isso aqui é um mapa mundi. Vamos ver então onde a Finlândia está localizada. Ela fica nessa parte aqui de cima. Mais especificamente, essa área verde aí. À esquerda, a área marrom é a Suécia. E no meio, dividindo essas duas regiões, nós temos o Golfo da Finlândia. Hämeenlinna, que é a cidade onde nós estamos localizados agora, ela fica bem perto, bem na área sul da Finlândia. Vocês podem ver escrito aí Helsinki, uma estrela. Helsinki é a capital da Finlândia, nós estamos a 1h30 de lá, mais ou menos, de ônibus.
Esse castelo é o símbolo da cidade, o símbolo local, e a gente vai explicar um pouquinho o porquê disso também. Bom, entendendo um pouco do significado dos nomes aqui, a gente tem um estranhamento que a gente teve, foi ver que os finlandeses eles não se chamam de finlandeses, mas de Suomi. Suomi é Finlândia, aqui para os nativos não é Finlândia. E a curiosidade nos fez buscar o que significa Suomi, e uma das explicações foi que Suomi vem terra dos lagos, né? É uma região muito rica em lagos, em rios, eles têm uma fartura de água muito grande. O Suomi também é a língua falada aqui, juntamente com o sueco, que é a língua oficial ensinada nas escolas e que é falado por 5% a 6% da população na região oeste da Finlândia, que faz mais fronteira com a Suécia. E o nome Hämeenlinna, ele vem da onde? Na verdade, Hämeenlinna significa castelo de Häme. Eles aqui aglutinam os nomes todos, o que para a gente às vezes é uma dificuldade fazer o reconhecimento dos significados aqui. Bom, um pouquinho de geoeconomia, a gente pode ter aqui alguns números comparativos. A Finlândia ela tem 338.424 km² de área. E o Brasil? Nós temos 8.515.767 km². Isso dá para ter uma ideia comparativa aqui do quão grande o Brasil é territorialmente em relação à Finlândia. Populacionalmente, mais um comparativo, nós temos aqui que a Hämeenlinna tem 47.261 habitantes e Barbacena, a cidade onde vocês estão agora, 107.207 habitantes. Conforme eu falei para vocês, a Finlândia é o país dos lagos. A gente conseguiu compilar esse numerário aqui, que representa 187.888 lagos. É um número bastante significativo. Aqui vocês podem ter algumas fotos. O pessoal faz muito uso da navegação aqui e vocês vão ver adiante, eles são muito integrados com a natureza. Um pouquinho sobre a infraestrutura. Nós temos aqui algumas fotos. A primeira à esquerda é bem perto do alojamento onde a gente se encontra. À direita, no alto, no topo, é a praça principal de Hämeenlinna. Embaixo à esquerda é perto da biblioteca pública. E embaixo à direita é localizado no fundo do que seria a primeira foto da praça. É um local que no verão tem sorveteria, as pessoas sentam para tomar sol. Agora, impossível, tem neve para todo lado. Bom, em relação à questão do lazer, o que os hämeenlianos, os finlandeses em geral fazem? Uma das coisas que a gente encontrou aqui em Hämeenlinna foi um parque aquático muito interessante. Essa piscina que está sendo mostrada é uma piscina, tem várias saídas de hidromassagem, é muito agradável lá, o ambiente é todo climatizado, então mesmo com neve é possível ir lá, nadar, fazer uso desse espaço. Aqui é Hämeenlinna que nos espera, que já nevou bem recentemente, a gente pode ver que a coisa fica desse jeito mesmo. É interessante ressaltar que a neve é um diferencial no frio, porque realmente aqui está anoitecendo em torno de 4 horas, já é noite, né, o dia é bem curto, faz bastante frio. Então a neve, ela de certa maneira ela representa uma alegria, algo diferente no rigoroso inverno que a gente está tendo a possibilidade de vivenciar junto com os finlandeses. Então a neve, de certa maneira, ela é um pouco bem-vinda também. Aqui é um exemplo de sauna. As saunas aqui são saunas secas. O finlandês ele faz sauna a todo momento, assim, é um hábito diário e um hábito sagrado deles. Eu poderia até fazer uma comparação, da mesma maneira que às vezes a gente vai à missa, à igreja ou ao clube, o finlandês está aí na sauna. É o momento de confraternização deles aí. As saunas são assim de madeira. Aqui
é um hábito um pouco exótico, que a gente teve oportunidade exótica para a gente. Eles têm um hábito de sair da sauna quente e entrar no lago gelado. Isso é um fato, uma realidade. Né? Aqui um finlandês lendo tranquilamente o jornal. Né? A gente costuma fazer isso nas praias, mas, enfim, gosto é gosto. Né? E aqui um pouquinho do esporte. O hóquei no gelo é um esporte muito difundido aqui. A gente teve a oportunidade de visitar Munchiala, onde é um centro de treinamento esportivo. Podemos constatar que o futebol também é um esporte conhecido e praticado, mas não tanto quanto o hóquei no gelo, que realmente é o mais difundido. E aqui, o nosso grupo aqui, a gente fez o nosso primeiro boneco de neve. Foi uma experiência muito interessante e agradável. Um pouquinho sobre a cultura. Esse aqui é o castelo de Hamin, que dá nome à cidade. Né? É um local muito agradável, muito bonito, a gente teve a oportunidade de visitar, de conhecer. Esse é o interior do castelo. Aqui é a biblioteca pública, é um espaço muito agradável. Vale ressaltar aqui que todos os prédios, em sua maioria, eles são muito amplos, com o pé direito bem alto, dá uma sensação muito agradável de espaço. Aqui é o Museu Militar, que fica ao lado do castelo. A Hamelina foi historicamente uma base militar estratégica. E aqui é o Sibelius, o compositor nacional, que é reconhecido e reverenciado aí em toda a Finlândia. Aqui é o Museu do Sibelius em Hamelina. Uma coisa interessante a se destacar é a relação que os finlandeses têm com as florestas. Ao contrário do Brasil, que as florestas são perigosas para muitas vezes a gente entrar, porque tem animais, plantas perigosas, as florestas na Finlândia elas são relativamente seguras. Muitas vezes as pessoas saem para fazer caminhada, andar com o seu animal, o seu cachorro, ou como mostra a foto, colher frutas, cogumelos que são utilizados. A parte da alimentação, nós temos aqui a comida básica na Finlândia é essa, o peixe, a batata, a salada, na parte de cima à esquerda algumas frutas, umas berries, o pão, eles comem pão o tempo todo, e a coisa mais bizarra para a gente, que é eles tomarem leite na hora do almoço. Aqui é um prato típico, olha os copinhos de leite lá ao fundo. Aqui também temos o pãozinho lá em cima. E esse é o herring, que é um peixe típico daqui, ele é muito utilizado. Aqui, por exemplo, ele é mostrado numa feira, eles fazem em conserva, bem gostoso. Tá? E aqui é o grande diferencial da Finlândia, o salmiak. O salmiak é um composto químico que é utilizado como alimento, que tem um sabor bem exótico para a gente, porque ele é meio salgado, doce, é uma coisa bem estranha. Mas enfim, eles adoram azedo, não dá para definir bem. Eles usam o salmiak para tudo aqui, eles fazem licores, fazem bala, como vocês podem ver na parte inferior à esquerda tem bombons, à direita o picolé de salmiak. É outra coisa além da sauna que para a gente foi surpreendente entrar em contato. Bom, eu encerro aqui minha parte e passo a palavra agora para a professora Ângela, que vai dar continuidade à apresentação de vocês. Obrigado pela audiência. André, obrigado pela sua participação. Passando a palavra então para a professora Ângela. Boa tarde, pessoal aí de Barbacena. Vou falar um pouquinho para vocês, agora brevemente, sobre a universidade a qual estamos aqui fazendo o curso de treinamento de professores para o futuro, a HANC, Universidade de Ciências Aplicadas. A Universidade de HANC, ela é composta por 7 campos, tá? Incluindo aqui Hamelina, né? Campus Lepa, Campus Evo, Campus Munchiala, Campus Força, Campus Valkeakoski, Campus Riihimäki. Vou mostrar para vocês alguns ambientes, sala de aula, biblioteca, alguns espaços educacionais dos campos que nós conhecemos
iniciando aqui pelo campus Ramelina, né, o Ladzivu Campus e Visamac Campus. Nós temos aqui um ambiente de sala de aula, né, ao qual nós temos aulas aqui em Ramelina. Vocês podem observar a disposição das cadeiras, né, as mesas, para que o estudante tenha o conforto durante o seu processo de aprendizagem. Aqui novamente uma outra sala de aula. Novamente aqui outros móveis em outra sala. Vocês podem observar, né, temos sofá, mesas para trabalhos em grupos. Isso facilita o aprendizado, até porque aqui a maioria dos trabalhos ao qual desenvolvemos para esse processo de ensino-aprendizagem é realizado em grupos. Aqui a disposição de alguns mobiliários, né, as mesas que podem ser agrupadas, né, à esquerda e na foto à direita, ao qual pode ser separada, né, isso é exatamente para facilitar aí o desenvolvimento de projetos em grupo. Aqui temos a professora, nossa colega Mária, né, ali numa sala de aula também. E aqui na foto à direita, o nosso grupo de professores do Brasil, né, durante as suas atividades, desenvolvimento aí dos trabalhos. Aqui novamente uma disposição, né, para uma discussão, um debate, né, as cadeiras com arranjo mais confortável. Novamente outra sala de aula, né, mostrando para vocês a disposição, mesas redondas, mesas quadradas, a disposição das cadeiras conforme a opção do estudante. Essa cadeira é muito interessante, que ela é bem confortável para o estudante que às vezes, né, já não está prestando atenção no conteúdo, ele precisa dar uma relaxada, ele sempre continua acompanhando, né, Não é a gente, tá? o conteúdo do professor, né, no momento. Aqui uma foto do refeitório, que nós utilizamos todos os dias, onde nós fazemos nosso almoço. Aqui um pouquinho do que nós comemos na hora do almoço. Uma foto mais ao longe de toda, né, o pessoal aí, a cafeteria. Né, uma foto aqui do refeitório lá no campus Visamac, também aqui em Ramelina. E aqui uma sala para ensaios musicais, que tem aqui também, né, para o pessoal. Aqui uma foto lá do campus Visamac. Quando nós chegamos aqui, estávamos no final da estação do verão, ainda tínhamos muitas flores, então destaco aí um vaso com flores lindas, vermelhas. Aqui os corredores, que são sempre dispostos de forma que contém a cadeira, a mesa, para que o estudante possa, nos seus momentos vários, poder também dialogar, conversar e descansar. Aqui é um laboratório do campus Visamac, é um laboratório de biologia, né, à disposição dos equipamentos, microscópio estereoscópio, né, os armários. Aqui é a biblioteca do campus Visamac, né, o computador, a estante com muitos livros. Né, a professora Regina Leanda, ali no ambiente dentro da biblioteca, né, para estudo em grupo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o campus Lepa, um campus que conhecemos, né, que traz aí o curso de jardinagem, área de jardinagem. Né? Esse é o prédio, um dos prédios do campus, muito bonito. Aqui a disposição, como é um campus que visa o curso de jardinagem, então é sempre bem cuidado, né? Um jardim muito bonito, muitas flores, em todas as fotos, todos os ambientes, muito agradável. Né? O cultivo de algumas plantas em vasos, próximo à estufa, que eu já vou mostrar para vocês. Né? Aqui a entrada da cafeteria, onde tem o almoço, o café da manhã. Né? A foto ao meio é a foto do espaço interno, né? E dando destaque novamente na foto da direita, com flores, né, amarelas e vermelhas. Aqui uma foto mais de longe, né? A diversidade de cores em relação às flores aqui na Finlândia é muito interessante, né? Apesar do frio todo, o verão e a primavera trazem muitas flores. Aqui um moinho, também com muitas flores, né?
que está presente na paisagem do campus de Leipa. Aqui uma coisa interessante é que tem um cemitério, né, muito antigo nesse campus e que ele é cultivado, ele é cuidado pelo pessoal que lá trabalha, que lá estuda, né, que lá atua. Nessa foto aqui podemos ver a foto da esquerda, né, a sauna que tem no campus, né, e as duas fotos, a foto do meio, a foto da direita, do lago que tem próximo a essa sauna, que após a sauna o pessoal tem aqui o hábito de entrar no lago gelado. Né? Aqui falar um pouquinho para vocês sobre o campus Mustiala, na cidade de Mustiala. Tá? Esse é a entrada do campus. Né? Aqui uma foto mais ao longe. É uma foto da vista lateral, parecendo outro prédio. Esse campus é um campus agrícola. Né? Aqui uma sala de aula. Aqui é onde tem a produção do leite, né? Como é um campus agrícola, aí tem o curso bacharel em agricultura. Né? Aqui é onde faz a ordenha do leite. E aqui é onde faz as análises de qualidade do leite, um laboratório, né? Com alguns equipamentos aí para verificação dessa qualidade. Vou falar agora para vocês sobre o campo Valkeakoski. Tá? Aqui é a entrada do campus Valkeakoski. Nesse dia, eles fizeram uma bonita recepção para os professores brasileiros. Lá em cima, no lado esquerdo, podemos ver a bandeira da Finlândia e a bandeira do Brasil, hasteada. Né? Aqui o prédio, né? E um jardim também ao lado. Aqui é o espaço interno do campus, também muito agradável, com mesas, cadeiras de diferentes cores, para que o visual também seja agradável ao estudante. Né? Um sofá, aqui uma sala de reuniões, né? Ao lado ali parece que são livros, mas são papéis, é um papel de parede, né? Que retrata uma biblioteca. E aqui novos arranjos imobiliários, né? Duas cadeiras ali bem diferentes para o conforto do estudante. Aqui como foi nossa recepção nesse campus, né? Uma sala muito agradável, toda colorida, assim como é o nosso Brasil. Finalizo minha apresentação, professora Regina Miranda, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela sua participação, professora Ângela, passando a palavra então para o professor Carlos Frajuca. Tá bom, boa tarde para vocês. Meu papel aqui é mostrar para vocês então o sistema educacional finlandês. Ele é muito próximo do sistema brasileiro. Tá? As crianças têm, diferente do Brasil, aqui no Brasil você tem 3 anos de pré-escola, aqui os alunos vão para a pré-escola aos 6 anos de idade, ficam 1 ano na pré-escola, depois passam por ensino fundamental, que são 9 anos, dos 7 aos 16 anos, onde as crianças aprendem a língua finlandesa. A partir do 3º ano do ensino fundamental, eles começam as aulas de inglês, que acompanha eles até o final da educação básica. E a partir do final do ensino fundamental, eles já começam a ter também obrigatoriamente as aulas de sueco. Então, eles têm obrigatório na escola 3 línguas: o finlandês básico para eles, e o sueco e também o inglês, que é obrigatório para todos. Ao final desses 9 anos de ensino fundamental, o aluno pode ir para o próximo nível, que para nós seria o ensino médio, mas se o aluno achar que tem alguma dificuldade, que não aprendeu os conteúdos da educação básica, da educação fundamental direito, ele pode ter mais 1 ano de educação básica adicional, tá? Que vai completar a educação do ensino fundamental deles. Isso o aluno tem que aplicar, pode ser aprovado ou não. Essas turmas geralmente são entre 10 e 15 alunos que têm essa educação complementar, que é 1 ano mais, que reforça a educação do ensino fundamental. Tá? Depois disso, o aluno tem 2 opções. Opa! Eu vou voltar para esse aqui.
Depois disso, o aluno tem duas opções. Ou pode ir para 3 anos de ensino, no ensino médio normal, ou pode ir para a educação vocacional, onde ele faz, por exemplo, curso técnico, tá, paralelo com a educação do ensino médio normal. Tá? Pelos dados que passaram aqui para a gente, isso daqui, essa opção fica 45, 50% dos alunos escolhem para a educação fundamental, 50, 55% dos alunos escolhem o caminho da educação formal, que é o ensino, que seria o ensino médio no Brasil. Após esse ensino médio, os alunos têm que fazer a Matriculation Examination, que é um exame parecido, que seria similar no Brasil, seria o Enem, em que você é obrigatório fazer algumas provas de certas áreas, tá? O aluno escolhe quais são essas áreas, no mínimo são 3 obrigatórias e algumas outras que ele pode escolher. E essas notas depois podem ser usadas quando ele for passar para a próxima fase da educação, pode ser usado como referência. O aluno pode fazer essa prova algumas vezes para melhorar as notas dele. No outro ramo, que é esse daqui da educação vocacional, ele pode vir principalmente para as escolas de educação vocacional, ficar 3 anos e daqui ele já sai com uma profissão. Aqui, obrigatoriamente, para você poder exercer, agora você tem que ter uma qualificação profissional para poder exercer alguma profissão, diferente que é no Brasil. Após feito esses 2 níveis de educação, você pode, como vê aqui por essas setas, você pode ir para o nível superior, onde tem a graduação, que é a educação superior. Tá? Para acessar a graduação, tem de novo 2 opções. Ou você pode fazer as universidades clássicas, ou você pode ir para as universidades de ciências aplicadas, onde você tem uma educação mais voltada para você encontrar uma posição no mercado de trabalho. São cursos de engenharia, cursos similares a cursos de tecnologia que a gente tem no Brasil. Os institutos federais. Essas universidades de ciências aplicadas, que é onde a gente está fazendo o curso aqui, são similares aos institutos federais que a gente tem no Brasil. Tá, aí você tem a sua opção, que você pode ir por esses 2 caminhos. Ou vai para essa educação profissional, ou vai para a educação básica nas universidades, que é mais ou menos o caminho tradicional que a gente tem no Brasil. Então, seguindo esse caminho aqui da educação básica, você pode fazer a sua graduação na universidade clássica e passa para o mestrado e para o doutorado. Nas faculdades de ciências aplicadas, nas universidades de ciências aplicadas, é um pouco diferente. Para você poder, após feita a sua graduação, para você poder fazer um mestrado, é obrigatório que você tenha trabalhado 3 anos, tem que ter uma experiência profissional no mínimo de 3 anos no mercado de trabalho para poder entrar dentro do mestrado nessa área de educação profissional. E depois daqui ele também pode ter acesso para os doutorados, mas os doutorados só existem nas universidades clássicas por enquanto. Eles também estão pensando em abrir doutorados profissionais. Mas por enquanto é isso que eles têm. Bom, basicamente é esse o sistema de educação finlandês. Muito similar ao nosso. Na educação, no ensino médio, a gente também tem um grande conteúdo de disciplinas normais, tipo física, matemática, muito parecido com o que a gente tem no Brasil. Tá? Uma grande variedade de disciplinas preparatórias para a educação superior. Tá? E na educação vocacional, você tem uma maior parte de conteúdos voltados para a qualificação de você adentrar no mercado de trabalho. Tá bom? Era isso que eu queria passar. Basicamente, essa é a ideia do sistema de educação finlandês. Tá? Passo a palavra, então, aqui ao próximo palestrante, acho que é o Fernando. Né? Muito obrigada. Então, professor Trajuca, passando a palavra para o professor Fernando, que teve a companhia de sua família aqui por algum período. Seu filho também estudou numa escola aqui da Finlândia, o Arthurzinho. Então, o Fernando vai ter ali na posição de professor, a posição de pai, para passar uma ideia para vocês.
Isso, boa tarde a todos. Obrigado, professora Regina, pelo convite, né? E vou dar uma visão assim, bastante rápida sobre as escolas que a gente tem visitado aqui no programa, que além do ambiente que a gente usa aqui na RANC, na nossa universidade, além das aulas, a gente tem feito várias visitas a escolas e empresas e tem sido bastante interessante. Então, a gente visitou uma escola de ensino fundamental. Como o Carlos falou anteriormente, são 9 anos de ensino fundamental. E essa escola é localizada aqui na cidade de Ramelina. O nome é Seminário em Couru. Então, a gente vê primeiro que existe um pátio bastante grande, um espaço bastante grande para as crianças brincarem. Elas brincam aqui o ano inteiro, mesmo durante a neve. Na semana passada, quando nevou, eu ainda passei lá e elas não jeito. Mesmo quando dá menos 20 graus? Estão brincando, a aula não é cancelada sob qualquer temperatura. A gente conversou com o diretor e era até uma dúvida que a gente tinha. Não tem temperatura que cancele aula. O aluno tem que estar preparado, os pais preparam bem a roupa, o agasalho, as roupas aqui são boas, são bem quentes e dentro do ambiente escolar tudo tem aquecimento, então não tem problema. Uma coisa que a gente vê interessante aqui nessa escola também é a integração dos portadores de necessidades especiais. Então a gente vê, tem aqui no pátio mesmo, tinha ali uma cadeirante no momento que eu estive lá e também durante a nossa visita a gente viu essa atenção. Uma refeição pelo menos é obrigatória em todas as escolas, de forma gratuita, e aqui no refeitório tinha então um exemplo do prato do dia. Então, como o André já tinha comentado ali, o leite, né, é comum eles tomarem no almoço e que para a gente causa um certo estranhamento. Uma coisa interessante que a gente viu aqui na escola de ensino fundamental é que a partir do 3º ano, ou seja, ali quando o aluno tem em torno de 9 anos de idade, eles começam a ter aulas técnicas e lá eles têm aula da parte de costura, tingimento, tecelagem. Aquele trem que está ali em cima foi trabalho dos alunos que fizeram. A professora naquele momento estava fazendo uma aula de tingimento e mostrando para eles. Aproveitava também para comentar sobre cores e natureza e tudo mais. Além disso, eles também, nessa escola, tem uma marcenaria. Então, ali, a partir dos 9 anos, a criança também começa a desenvolver sua habilidade manual, com madeira, e é algo que é muito interessante a gente verificar. Uma coisa que a gente percebeu também, essa era a turma que o meu filho estava frequentando, ele estava no 2º ano do ensino fundamental, é a integração dos professores. Então, existe um planejamento bastante forte das atividades e a qualquer momento os professores podem estar trabalhando de forma integrada. Então, nesse dia aqui tinha a professora principal, né, da turma e também uma professora de música que estava lá ao piano, ao fundo da sala. Todas as salas têm piano. E nesse dia em especial também estavam os alunos do 2º ano e os alunos do 6º ano, os maiores, né, que são tutores desses alunos mais novos. Então essa integração talvez seja uma das palavras-chave que a gente tem visto aqui muito em todos os níveis de ensino. Aqui era uma outra turma do 6º ano do ensino fundamental. E também, novamente, havia 2 professores, era uma aula estava relacionada à informática também, e tinha o professor, digamos, principal da turma, e um outro professor também auxiliando os alunos em alguns aspectos. A professora Ângela já tinha comentado sobre a disposição da sala, do mobiliário, que permite esse trabalho em grupo ou individual. Existe muita flexibilidade também no arranjo dos ambientes. E em relação à organização, palestra do diretor da escola, a gente viu que essa integração que comentei, né, ela é feita através de grupos de trabalho, através de times, num arranjo bastante interessante. Nós visitamos também uma escola de ensino médio, aqui também em Ramelina, Kauriala, o nome da escola, e
conversamos com um professor de matemática que estava desenvolvendo um trabalho que integrava balé e matemática, e nisso ele discutia conceitos de física e matemática, e foi bastante interessante. Aqui foi na sala de matemática desse professor, a gente achou esse detalhe aqui bastante interessante, várias construções geométricas. Essa era uma aula de artes, né, que a gente visitou também, e a gente vê que os trabalhos dos alunos estão espalhados pela escola toda. Então a gente vê assim, essa valorização também do trabalho dos alunos em todos os ambientes. Aqui é o refeitório dessa escola de ensino médio, é um laboratório de química, e também em apresentação do diretor dessa escola de ensino médio, a gente também verifica essa integração, esse trabalho em time, em equipe, por parte dos professores e de todos os funcionários da escola. Visitamos também uma escola de ensino técnico, uma escola técnica, aqui em Ramelina também, Tavastia, Amatio Pistio Tavastia. E muito forte a questão de aprendizado por projetos e aprendizado fazendo, né, fazendo na prática as atividades. Então, eles têm um curso de pintura, né, e os alunos anualmente têm feito alguns projetos especiais, sido bem interessante. Aqui, por exemplo, está uma foto da cafeteria, e todos os móveis que estão aqui foram feitos pelos alunos. Então, tem os alunos que trabalham com madeira, os alunos que trabalham com a parte de couro, desenvolveram todos esses móveis. Nessa escola também tem um curso para cabeleireiros, né? E eles atendem também as pessoas, qualquer um pode marcar um horário e ir lá cortar seu cabelo, e as mulheres fazerem pintura e vários tratamentos aí estéticos. Aqui um laboratório do curso de trabalhos em madeira. Aqui um laboratório do pessoal que trabalha com parte de planificação, confeitaria. Pessoal que trabalha, os alunos que estão aprendendo a parte de pintura e tratamento de superfícies, e nesse caso aqui também várias colocação de papéis de parede. Aqui do curso de automobilística, né, então manutenção automotiva. E isso aqui eu vi lá numa parede, quando eu estava passando pelo curso de pintura, é um lema em latim que depois eu até fui pesquisar, ver a tradução, né? E eu achei que é muito importante, muito relevante, porque mostra o que se pensa da educação profissional na Finlândia. Isso aqui em latim está dizendo assim: não para a escola, mas para a vida. Então se aprende para a vida. Não se aprende só para fazer a prova na escola, para fazer aquele teste. Se aprende para a vida toda. E a gente vê que isso é muito forte, e a gente viu também numa escola especializada em ensino de pessoas com necessidades especiais, que lá se desenvolve, além dessa parte do ensino técnico, se desenvolve também as pessoas como um todo. Né? Existe humanidade no tratamento das pessoas, existe atenção, existe respeito, e é isso que a gente tem visto muito aqui nessa experiência que a gente está vivendo na Finlândia. Acho que agora a professora Regina vai comentar um pouquinho sobre o projeto. Muito obrigada, Fernando, pela sua participação. Gente, vou falar um pouquinho do meu projeto, focando a metodologia ABP, aprendizagem baseada em projetos, problemas, mas gostaria de enfatizar que essa metodologia vai ser utilizada no campus Barbacena, no nosso projeto, mas dentro dessa metodologia, como um todo na nossa aprendizagem aqui, a gente está também aprendendo diversas ferramentas de tecnologia de informação, que envolve o trabalho do nosso projeto do curso de matemática do campus Rio Pomba, e também, como já foi citado anteriormente, a educação inclusiva do projeto de São João del Rei do curso de letras.
O título do meu projeto envolve a caracterização de mel. Isso nem é a maior novidade no meu trabalho, para muitos, né? Focando uma determinada classe química, sua avaliação de potencial antioxidante, mas o foco dessa apresentação é a metodologia ABP, que, na verdade, ela visa cooperação com a reformulação das propostas educacionais e a reconstrução dos métodos de transmissão de conhecimentos. Ela foca o trabalho colaborativo, né, em equipes, a aprendizagem centrada no aluno, o qual deve ter uma participação mais independente, ou seja, menos dependente do professor. O aluno começa a buscar o seu conhecimento, obviamente com o monitoramento do professor. Então, por esse motivo, se eu tivesse numa apresentação tradicional, na minha fala anterior eu ia citar a definição do mel, o porquê eu escolhi essa classe química e porquê a avaliação biológica, mas na verdade o aluno que for participar do projeto é que vai buscar esse caminho primeiramente, para depois a gente discutir em conjunto. Tá? E a novidade que temos em relação ao mel é que vamos ter algumas amostras finlandesas para serem analisadas, inclusive o honeydew, que está aqui no centro nessa figura, que não é de origem do néctar das flores, e a origem dele vai ficar para o estudo desses alunos. Tá? Também a parceria com empresas é fundamental nessa metodologia, ela está presente no processo de aprendizagem, tanto a empresa procurando o estudante, quanto o estudante oferecendo o seu conhecimento para a empresa. Tá? Então, essas amostras foram cedidas já para uma fazenda daqui. Os participantes do projeto, eu como orientadora, a professora Leandra, coordenadora do projeto, que a previsão, na verdade, estamos aqui várias parcerias sendo envolvidas, começando por CAPES e CNPq, CNPq com a minha presença aqui, CAPES com o projeto Prodocência e PIBID, e um outro projeto que foi submetido à chamada 17, buscando recursos para execução aí no Brasil. E a Leandra está participando dessa nova submissão como coordenadora, e caso consigamos essa aprovação, ela vai dar início ao processo enquanto eu estiver aqui. Os licenciados em Química como co-orientadores, a Paloma e o Jonathan, que ainda estão no Canadá, mas retornaram no início do ano para participar do projeto. Os orientados serão alunos de iniciação científica do curso técnico em Química, integrado ao ensino médio. Colaboradores, a Raquel também, licenciando em Química, ela não foi inserida no projeto diretamente como co-orientadora, porque ela se forma antes do término da execução do projeto. O Bruno, nosso engenheiro civil, vai estar participando na parte da instalação do nosso cromatógrafo líquido para a execução das análises. A professora doutora S, daqui da RANC, que será uma colaboradora na parte exatamente da metodologia ABP, na parte pedagógica. E os parceiros, na forma de empresas, duas empresas de MEIs, a Runaya Luotz Company e a Peca Peutolato Farm, que foi a que cedeu já as amostras que eu coloquei na figura. Essas atividades envolvendo a metodologia ABP envolverão o levantamento bibliográfico feito a princípio pelos estudantes, para depois ter o meu monitoramento, planejamento detalhado em colaboração com os estudantes, então eles estão presentes em toda a etapa do desenvolvimento do projeto, atividades em grupos, diversas apresentações durante o desenvolvimento do projeto, bimestralmente para todos os membros do projeto, apresentações individuais em grupo, semestralmente para outras turmas do curso técnico, e no final do projeto para a comunidade em geral, envolvendo a Associação de Apicultores e outras turmas de outros cursos. Avaliações periódicas diversas, também diferenciadas, em que os co-orientadores estarão avaliando os alunos que estarão executando, estudante avaliando estudante, que a gente chama de avaliação aos pares, e obviamente eu fazendo avaliação constantemente. Diversas ferramentas interessantíssimas de tecnologia de informação serão utilizadas constantemente, e até eu estou aprendendo, acreditem. E focando uma outra parte
dessa metodologia que já está em andamento, não do projeto que vai acontecer, é esse projeto que está na parceria de Prodocência PIBID, que algumas características da metodologia BP já estão sendo aplicadas. A minha proposta foi de análises cromatográficas de frutas, porém, os alunos envolvidos eles mesmos que escolheram a fruta em específico para estudo nesse momento, que foi a banana e a casca da banana, com argumentos fundamentados em pesquisas que já estão sendo feitas por outros professores do curso que eles estão trabalhando, do curso técnico em agroindústria, tá? Excelente trabalho sendo feito por essas professoras. Então, temos daqui a participação desses outros licenciados em Química, a Pamela, a Cíntia e o José Ricardo, que também professor no Pronatec, ele já acabou de formar, mas continua colaborando com a gente no projeto. Aqui eles atuando durante esse desenvolvimento. Em todo momento eles participaram do planejamento das atividades, as avaliações e o andamento do projeto todo está sendo realizado pelas mãos deles. Está aí o José Ricardo no laboratório, as meninas que estão diretamente com os alunos. Aí são algumas fotos que elas tiraram durante aulas práticas, elas estão executando aulas teóricas, práticas, questionários, e ainda outros meios de avaliação serão desenvolvidos e que vamos planejar em conjunto. Também deve, para frente, haver a participação de um professor daqui. Eu gostaria de agradecer, parabenizar o trabalho desse grupo, que já está em andamento, e agradecer a atenção de vocês. É isso. Vou estar passando aqui a palavra para o último participante, professor Diogo. Gostaria de agradecer à professora Lianda pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre a aplicação dessa metodologia ABP em uma disciplina aqui na RANC, a disciplina de Biotecnologia Ambiental. É uma disciplina na área de ciências exatas e da natureza, basicamente, e que usa uma metodologia pedagógica, inovadora, que é bastante interessante e diferente essa aplicação. Na disciplina, ela é uma disciplina de 5 créditos, ela é lecionada pela professora Marita e ela ocorre aqui no campus Visamac, em Ramelina. Nessa disciplina, eles utilizam muito portfólios como atividades, utilizam a plataforma Moodle como forma de manusear o conteúdo, o material a ser estudado, utilizam também relatórios eletrônicos, tanto feitos pelos alunos quanto relatórios de indústrias, de companhias, em que são analisados pelos alunos. Essa turma, ela é uma turma pequena, com apenas 6 alunos. Sempre nas aulas ocorrem pequenas apresentações pelos alunos, sempre em todas as aulas, e posteriormente a professora também discursa sobre o tema da aula. Essa disciplina está relacionada com um projeto de biogás e ela está ocorrendo em parceria com uma empresa daqui de Ramelina, uma empresa que produz biogás. Eles utilizam relatórios de empresas regionais, nacionais e internacionais para discutir sobre o financiamento de pesquisa ou então o financiamento, a produção, quanto se produz nessa empresa local, quanto se produz na Europa, quanto se produz em outras regiões do mundo, e está sempre comparando esses resultados. A língua utilizada nessa disciplina é intercalada entre a língua finlandesa e a língua inglesa, sempre durante as apresentações, discussões, fica sempre essa alternância. É importante essa inserção da língua inglesa nessa disciplina e no uso dessa metodologia ABP. Eu também pude acompanhar uma visita técnica realizada durante essa disciplina. Previamente a visita técnica foi feita durante a aula, a divisão, como se fosse uma preparação para essa visita. Então os alunos foram divididos em grupos, foram basicamente 2 grupos,
cada grupo ficou responsável por providenciar porta-amostras, porque lá na empresa seria realizado coletas de determinadas amostras, tanto de gás quanto do material a ser fermentado da empresa, para posteriormente análise no laboratório da universidade. Então, essa visita ela foi acompanhada de um técnico de laboratório da universidade e durante essa preparação para a visita já foi discutido quais análises seriam realizadas com as amostras da empresa visitada. Então, por exemplo, foram determinados o determinado pH, o nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, a alcalinidade e a composição do biogás, metano, CO2, H2S e outros compostos. Aqui são fotos da empresa que foi visitada, uma empresa finlandesa, e assim, na cidade de Ramelina mesmo, que facilita essa interação entre o setor produtivo e o setor acadêmico. E posteriormente os alunos realizaram as análises no laboratório da universidade. Importante salientar também a flexibilidade do horário da disciplina. Enquanto se está trabalhando apenas com a parte teórica, ela sempre ocorre no mesmo horário, aqui normalmente é na quinta-feira, durante a manhã, então sempre no mesmo horário. E quando se parte para a parte prática, ou seja, determinar a composição, por exemplo, de amostras dessa empresa visitada, esse horário, esse tempo, ele é flexibilizado. Então eles ficam, nessa visita específica, eles ficaram de segunda a sexta, realizando essas análises no laboratório. Então, houve assim, uma flexibilidade de horário da disciplina. Então, basicamente é isso. Queria agradecer a professora Lianda pelo convite, mais uma vez. Eu que agradeço, Diogo. Gente, para finalizar, antes de passar as perguntas, só gostaria de enfatizar um recadinho que o professor Wagner Bello pediu que eu passasse, que no ano de 2015, a professora Ceia que não me ouça... Entendi, só um minuto. Desculpe. Entendi, só um minuto, a gente está vendo. Mas o problema não é, né? Oi? Alô? A gente não está vendo a apresentação. Não viram até agora? Nada? Não, foi só agora. Já acabou a apresentação. Genilson? Na verdade é porque a gente finalizou a apresentação. Então, ele está ouvindo? Genilson está ouvindo? Acho que pode tirar do filme, né? Acho que não sei como foi. Não quer isso aqui, não? Mas está ouvindo, Genilson? Fala que acabou a apresentação. Vou finalizar com perguntas. Isso aqui está aparecendo lá, peraí. Eu repito, se for o caso, o que eu faço?
que eu não quero metodologia. Eu não sei, dá tempo pra mim, a gente está disponível para repetir. Inclusive, quem já tiver falado, se achar que se importa, se os outros quiserem encerrar, tá? Então, eu preciso de alguém para entenda. Ué? Tá aberta a apresentação? Não, tá, porque tá vendo a inicial, né? Pode repetir caso queira. Uhum. Acho que fechou aqui. Tem que ligar tudo de novo. O que ele dá tudo de novo? As duas últimas pessoas. Eu vi de novo. Aí. Afinal, eu pedi para repetir? Uhum. Beleza. Gente, quem já participou, se vocês acharem que deve ir, eu agradeço. Podemos, então? Só um minuto. Ainda não está aparecendo. Nossa, eu estou compartilhando, não sei, já foi. Não. Deixa eu dar essa pergunta então. Deixa eu ver. Pergunta se eles escutaram. Pergunta se eles escutaram, pelo menos. Eu ainda posso apresentar lá depois. Até
até de forma mais santo. Eu proponho apresentar depois. Daqui uns 3 meses. Pessoalmente. Pessoalmente, daqui uns 3 meses, então. Aí não tem problema de conexão. Gravado a voz. Só conectar para a apresentação. Áudio, não saiu áudio. Eu proponho uma apresentação mais completa. Você quer perguntar? Regina, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Faz sinal. Então, o microfone de vocês agora está desabilitado, só o nosso está habilitado, ok? Ok, vocês podem nos ver? Então vamos para a primeira pergunta, pode ser? Pode. Ok, então. Alguém tem pergunta para fazer? Estamos desabilitados, não tem que fazer assim. Né? Pessoal, quem vai fazer a primeira pergunta para eles? Eles estão ouvindo isso. Tô pegando isso. Não, não, pro outro lado. Aí, tá show, tá show, tá show. Gente, boa noite. Boa noite. Posso fazer a pergunta? Pois não, fica à vontade. Eles estão ouvindo. Sim. Meu nome é Fernando, professor aqui do campus Barbacena. Eu gostaria de saber se todo o sistema educacional finlandês é público e se vocês têm alguma informação da formação dos professores para eles adotarem essa filosofia de educação. Se vocês têm alguma informação da formação dos professores. Alguém sabia? Tá, agora ele vai Qual é habilitar. a Habilita. Alô? Estão ouvindo? Tá, web lá na cadeira. Lá na cadeira. Alô? Estão ouvindo? Sim, pode falar. Ah, pode. Estão ouvindo aí? Então, aqui a educação na Finlândia é praticamente toda gratuita, tirando algumas poucas exceções. Pública. É pública e gratuita, tirando poucas exceções, tipo escolas especiais, tem a pedagogia Waldorf, por exemplo, E algumas escolas religiosas. e algumas escolas religiosas. O resto é tudo público. E de mesmo nível. E estão, comparavelmente, são todos do mesmo nível. A educação dos professores, professor aqui é uma profissão extremamente valorizada, tem uma grande competição para se tornar professor, nem todo mundo que quer se tornar professor consegue.
basicamente, eu não me lembro bem dos dados, acho que de cada 4 que aplicam, que se propõem a ser professores, só um consegue ser aprovado dentro dos cursos para se tornar professor. Então é uma profissão bem valorizada. O curso leva bastante tempo, inclusive para você dar aula na educação, no começo da educação, você precisa ter um mestrado concluído. Na educação vocacional não precisa. No ensino fundamental. Né? Mesmo no ensino básico, no fundamental, tem que ter no mínimo um mestrado. Mestrado concluído. Na educação vocacional não é necessário ter o mestrado. Mas é obrigatório a formação pedagógica. A formação pedagógica num curso que leva em torno de 2 anos para ser concluído. 1 ano e meio a 2 anos, depende como é. No vocacional. No vocacional. Isso. Alguma coisa? Então tem aqueles cursos que são parecidos assim, com a licenciatura no Brasil. E para, por exemplo, um engenheiro que quer dar aula num curso técnico. Ele não teve formação pedagógica no seu curso, então ele vai fazer esse curso que é mais ou menos parecido com o que a gente está fazendo aqui, só que ele é mais longo. Esse que é 1 ano e meio a 2 anos. Isso. E esse curso então vai habilitar esse profissional a ministrar aulas no ensino profissional. É comum passarmos pelas salas de aula no prédio que estamos tendo o nosso curso e encontrarmos diversos profissionais formados em diversas áreas e eles não podem ministrar aulas sem essa formação pedagógica. A gente estava tendo aqui, umas 2, 3 semanas atrás, estava tendo um curso aqui de professores para ensinar pessoas a tirar a carteira de motorista, né? É para instrutor de direção. E é um curso de 2 anos e meio. Na verdade, para o finlandês ir para o mercado de trabalho, seja para ser professor ou não, ele tem que ter a qualificação. Sem qualificação, ele não pode trabalhar, ele não pode receber renda, ele não pode exercer nenhuma função. Então, como vocês viram durante as apresentações, por exemplo, do Fernando, para cabeleireiro, para ser motorista, para qualquer área, no mínimo 2 a 3 anos de formação. E o professor, depois da formação específica, ele vem em busca dessa formação pedagógica. Não sei se respondemos. Aconteceu alguma coisa? Fernando, não se respondemos? Escutaram a resposta? Boa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Fernando. Pois não. Em relação à integração de professores, que a gente observou na apresentação dele, vários professores ao mesmo tempo em salas, né, de aula com estudantes, trabalhando. Os professores planejam em conjunto, esses encontros são periódicos, né, semanais, como que é organizado? E em relação a esse ambiente, em cada semana acontece o encontro no mesmo local, varia o local dos encontros, né? Como que é organizado essa esquemática de trabalho de forma integrada entre os professores? Existe. Acho que vai habilitar o microfone, né? Já está habilitado ali? Podemos falar? Ele está mexendo no computador. Podem falar. Pode falar. Para existir esse trabalho integrado, existe sim um planejamento. E pelo que a gente notou, ele pelo que eu entendi, é talvez quase que diário. Né? E às vezes isso é uma conversa. Um dia eu fui lá buscar o meu filho na escola e a professora então estava tendo uma reunião rápida lá na hora de intervalo, na hora que as crianças iam para o pátio. Ali fazer uma reunião ali de 10, 15 minutos para conversar, acertar com os outros professores o planejamento do dia seguinte.
Mas então é necessário esse planejamento, não é alguma coisa feita assim de forma aleatória, ou de repente aparece alguém na sala de aula, não é assim que funciona. É organizado, né? É bem organizado, e o horário da aula no ensino fundamental, por exemplo, é das 8h30 da manhã até, dependendo do dia, dependendo também da divisão das turmas, é até 1h30 da tarde ou 2 horas, mas depende do dia. Depois desse período, os professores geralmente ficam mais, talvez 1 hora na escola fazendo esse planejamento e acertando esses detalhes. Boa parte do planejamento envolve outros profissionais também, né? Periódicas, de acordo com aquele quadro que você mostrou, que a gente viu na apresentação do diretor. Existe ali um planejamento que é feito, então, por exemplo, todos os professores do 2º ano do fundamental, eles têm uma reunião periódica. E também tem uma reunião periódica de um time, de um grupo que trabalha, por exemplo, o bem-estar do aluno na escola. Então existe esse entrelaçamento de atividades. Com participação dos pais também. Existe uma certa participação dos pais, mas pelo que eu perguntei para o diretor e para os professores, ela não é tão forte assim. Entendi. Mas a leitura que eu fiz é que isso não ocorre por falta de desinteresse dos pais, não é esse o motivo. O que ocorre é que os professores confiam no trabalho da escola, confiam no trabalho dos professores. O professor, como o Frajuca comentou aqui, é um profissional extremamente respeitado, extremamente valorizado, e ele tem liberdade de conduzir seu trabalho na sala de aula, e pela qualificação que ele tem, ele consegue fazer um bom trabalho. Foi respondido, se eu não me engano, a Dorinha que está falando? O microfone está desabilitado. Desde quando? Beleza, gente? Uma pergunta de um de nossos estudantes. Como é o sistema de avaliação na educação básica da Finlândia? Até o 2º ano não existe prova formal, assim, não é aquele como tem em algumas escolas no Brasil, para cobrança de nota e prova e 0 a 10 e coisas do tipo, até o 2º ano. Depois existe a avaliação com nota, mas as avaliações elas são bem variadas, não é baseado só em prova. Existem diversas formas de avaliação, a gente tem visto algumas aqui no nosso curso também, e elas podem ser, por exemplo, através, para a educação básica talvez não, né? Mas a gente tem visto aqui que pode ser feito através de um relato num blog, né? De um diário eletrônico, através de um portfólio, de trabalhos. A gente viu no ensino médio ali, na escola que a gente visitou, um trabalho feito por uma professora de línguas, que alguns alunos desenvolveram através de desenho, outros através de dança, vídeo, poesia. Então existe uma diversidade bastante grande na forma de avaliar. Mas é importante a gente citar o PISA, a referência da educação finlandesa, como sendo uma das melhores do mundo, é uma prova tradicional. Só que não é uma prova da Finlândia, é uma prova internacional. É uma prova internacional, mas aí eles também são preparados para... Eles não são preparados para o PISA, né?
São preparados para o PISA. Mas o Matriculation Examination, ele é uma prova tradicional É também. prova tradicional. Parecido também. com o PISA, no final do ensino médio, aquele que é parecido com o Enem. Isso, esse Aqui aí é uma prova tradicional. Mas ele tem algumas diferenças em relação ao Enem, porque ele não é fixo. O aluno tem uma certa liberdade para escolher qual Qual a área? disciplina ele vai fazer. Exatamente. Tirando a obrigatório, né? Na verdade ele é Um grupo, tem um alguns exame grupos, assim, né? bastante complexo, né? É difícil de explicar assim, em poucos minutos, porque ele pode ser feito em 3 semestres, tem um conjunto de 4 disciplinas que são obrigatórias, mas o aluno pode fazer mais de 4 para ter uma nota final maior. Matemática é obrigatória, línguas é obrigatório, uma língua estrangeira também. Uma das disciplinas tem que ser feita num módulo que se chama avançado. Existem vários detalhes nessa avaliação. E apesar em alguns níveis, não ter essa avaliação tradicional, nós observamos naquele ensino médio o currículo de matemática é bastante aprofundado a nível de ensino médio, envolvendo até diferencial, integral. No ensino médio, existe assim, dentro de uma disciplina, por exemplo, matemática, existe um conjunto básico obrigatório de temas que tem que ser tratados e existe um conjunto opcional que o aluno pode escolher. E isso funciona para a física, para a química, para todas as outras disciplinas. Mas o conjunto obrigatório no ensino médio, ele é em ordem decrescente. O maior conjunto está em línguas, língua materna e estrangeira. O segundo maior obrigatório é matemática e o terceiro maior obrigatório é história. E aí depois tem a avaliação para as outras unidades. Agora também a educação funciona muito voltada para esses projetos, como foi citado aqui, o projeto de balé, juntamente com a matemática e a física, é um projeto muito interessante e até impressionante, porque a princípio não parecia ser possível essa multidisciplinaridade e realmente o resultado do trabalho é fantástico. Então, apesar de, em alguns momentos ainda, haver a presença dessa prova tradicional ou o aluno ser preparado para essa prova do PISA internacional, esses projetos eles funcionam de uma maneira espetacular, colocando o aluno aprendendo pela prática. É o que eles... O que aconteceu? Não. É o que eles chamam de aprendizagem fazendo. Tá? Então, realmente, os projetos são fantásticos. Quando eu retornar, eu me proponho apresentar com maior detalhes, obviamente, a metodologia e alguns projetos que eu vi aqui. Tem que lembrar que não ter prova em alguns momentos não quer dizer que não tem cobrança. Existe cobrança, só que ela é feita de outras formas. De outras formas, Mas existe cobrança, tem que fazer as atividades, os trabalhos, né? Inclusive em relação ao horário. Tá aprendendo. O aluno espera o professor dentro da sala de aula, não é o professor que espera o aluno, por exemplo. Né? Em relação ao horário, em todos os lugares existe um rigor enorme. Foi respondido, Fernando? O microfone está fechado. E quando você estava falando, sim. Quando acabou a resposta, Um abraço a todos. Meu nome é Aquiles, eu sou um professor de física. Um abraço especial à nossa amiga Regina. E gostaria de parabenizar o grupo de professores aí pelo trabalho. Torcer para que na volta a gente consiga absorver coisas que vocês trazem daí. Parte do que eu vou perguntar, vocês responderam, mas eu queria que vocês pudessem dar uma aprofundada. Aqui no Brasil, em especial nos cursos técnicos, a gente tem um número muito grande de disciplinas com pouca carga horária para elas. Isso costuma dar alguns problemas, principalmente nas disciplinas do propedêutico. Como que essa questão aí é resolvida? Abraço. Não,
acho que ele está falando do técnico integrado, né? É, porque são Vou abrir o 18 microfone. eu sei. disciplinas mais. Vou abrir o microfone, tá? Pode abrir. Vocês se programam também? Como é que é o nome dele? Aquiles. Aqueles. Meu professor Aquiles. Boa tarde, Aquiles. Abraço também, obrigada. Aqui é resolvido de uma forma bem, eu diria assim, bem pragmática. Se o aluno está fazendo um curso técnico, ele não precisa cursar todos aqueles componentes curriculares do ensino médio convencional. Essa é a solução que eles dão. E isso não vai impedir esse aluno que fez o ensino técnico de depois fazer um curso superior. Ele pode acessar a universidade, ele tem o direito e ele vai conseguir acessar a universidade sem problema. Aí, é interessante porque cada curso técnico tem um currículo nacional e esse currículo nacional então vai dizer lá curso técnico em informática. Então o aluno tem que cumprir lá 3 créditos em matemática, 2 em física. Um outro curso numa área de enfermagem. Aí tem um outro arranjo dessas disciplinas do propedêutico. Por exemplo, a biologia e a química não são ministradas separadamente. Elas são ministradas em conjunto dentro do mesmo laboratório. Não existe um laboratório de biologia, um laboratório de química e as disciplinas separadas. Elas são ministradas como uma disciplina só, multidisciplinarmente, vamos dizer assim. É a solução que se dava no Brasil antes da nova LDB, antes de 96. Simplesmente você tirava a carga do ensino médio para colocar a carga da parte propedêutica. Para colocar a técnica. Para colocar a parte técnica, desculpa. Você tirava a parte do propedêutico da carga e acrescentava a parte técnica do curso. Era a solução antes da nova LDB que dificultou que isso seja feito, limitou o que você podia tirar do ensino médio. E outra, Aquiles, como o Fernando falou anteriormente, existem esses grupos de disciplinas, então serão obrigatórias necessariamente essa língua estrangeira, a matemática. A língua materna. Que é a língua materna, né? O sueco também, né? Também é a segunda língua. Que é a segunda língua, né? Então, na verdade, eles falam 3 idiomas, no mínimo, e a matemática. Depois, as outras disciplinas, o aluno escolhe o grupo de disciplinas que ele quer estudar. E depois ele vai fazer um exame final em cima desse grupo que ele optou. Então, isso no ensino médio, digamos, o regular, né? Então, mas aí no técnico ele tem a liberdade... No técnico também tem a liberdade, mas é diferente, o arranjo é diferente, né? Aí tem que olhar currículo por currículo, porque não existe um... É difícil responder geral. Assim, de forma geral, Aquiles, porque assim, o professor aqui é autônomo, e a escola tem autonomia para criar o seu currículo. Não existe um currículo imposto pelo governo padronizado. Tem um básico, existe, né? Tem um mínimo, então, mas o currículo total exatamente. Desde que obedeça o padrão nacional mínimo, você pode fazer e o técnico, ele funciona em módulos, em cima do desenvolvimento dos projetos. Então, é difícil a gente dar uma resposta generalizada, porque existe essa liberdade na definição do currículo. Não sei se a gente conseguiu atender ao que você está buscando. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Várias difícil, né? Várias das questões eu respondi lá no meu blog. Passaram para o pessoal. A gente coloca aqui em seguida. Mas depois tu manda para eles, fica melhor que fala agora, é difícil o pessoal montar. Não, só vou comentar que eu vou passar o blog. Eu coloquei os links dos... Eles estão ouvindo ainda? O Aquiles, o professor Fernando está comentando aqui que muitos desses detalhes ele colocou no blog dele com links diversos. Depois eu passo o endereço do blog dos professores daqui. É interessante porque no site do Ministério da Educação aqui tem toda a documentação, os currículos em finlandês, em sueco e em inglês, né? Então a gente consegue ler e acessar porque tem toda a documentação em inglês também. E lá tem essa descrição de todas as qualificações profissionais
dessas diretrizes do currículo nacional. E é mais simples do que consultar, por exemplo, o nosso catálogo de áreas dentro dos cursos técnicos no Brasil, oferecido pelo Ministério da Educação brasileiro. Ok, Regina, obrigado a todos aí. Esclareceu bastante. Só um momento, quem já vê se a gente tem mais perguntas. Alguém mais? Você? Mas o catálogo de curso técnico não é um currículo, né? Não, Longe disso. É uma novela. Pessoal, boa noite. No caso, meu nome é Leandro, sou professora aqui do IF. Eu tive a impressão de que o nosso governo tem se inspirado bastante aí no sistema finlandês, principalmente na educação profissional. Me atentei bastante a todos os tipos de qualificação que são mostrados aí, a gente até citou, de cabeleireiro, a marceneiro, tudo tem que passar por essa qualificação. Eu queria saber a visão de vocês a respeito se isso é real, né, essa inspiração aí do governo aí no modelo finlandês, até mesmo por possibilitar vocês vivenciarem tudo isso. E a opinião de vocês a respeito do nosso sistema em comparação com o daí, se vocês veem futuro nessa educação profissional que a gente tem tentado estabelecer aqui no Brasil. Leandra, é um prazer falar com você, apesar de eu não estar te vendo. Na verdade, o que você falou, a gente já comentou aqui. Parece que no nosso papel existe uma similaridade. A minha visão é que a grande diferença é que, na verdade, um curso aqui entra em funcionamento quando tudo está implantado. Então, o aluno vai receber uma aprendizagem em cima desses projetos em que ele tem que aprender a pensar, não é tudo passado de forma pronta. Esse é o fundamento da metodologia BP, mas ele tem tudo oferecido à disposição para o funcionamento do curso, inclusive a estrutura fora da sala de aula, de biblioteca, de transporte público, de moradia, de livros, etc, etc. E ainda ele tem uma bolsa para se manter, ele não só não tem a necessidade de trabalhar para sobreviver, como ele não pode trabalhar se ele não tiver a qualificação. Ele não pode receber a renda. Talvez a minha visão é assim, a grande diferença. Eu acho que nós estamos caminhando lentamente para que isso aconteça. Mas o maior problema são os cursos funcionarem em cima do que está no papel e que não acontece na prática antes de funcionar. Não sei se eu consegui ser clara. Outra grande diferença que você tem na educação profissional aqui é que os cursos são baseados em competências. Então, o aluno, a ideia principal é que o aluno tem que sair para o mercado de trabalho e sair com as competências que ele vai usar lá. Não se dá muita preocupação com conteúdos... Conteúdos engessados. Conteúdos engessados. O aluno tem que ir para a sala de aula e tem que aprender aquelas habilidades e competências que ele vai usar no mercado de trabalho. Essa é a principal. No Brasil também devia ser assim, porque a legislação também coloca isso, mas acaba não acontecendo de verdade. Aí, Leandro, o que acontece é que as empresas buscam os cursos e buscam o conhecimento desses alunos, para esses alunos participarem com projetos, de forma a resolver os problemas das empresas. E eles têm uma confiança enorme. Não é como um estágio que a gente oferece para o nosso aluno, que o aluno aí que ele vai começar a aprender alguma coisa na prática, como funciona no mercado de trabalho. Na verdade, o aluno aqui ele é solicitado e a empresa tem a maior confiança que esse aluno vai resolver esse problema. E ele vai ter o suporte para que isso aconteça de fato. Se você tem aqui um curso técnico, por exemplo, de administração, no Brasil você vai ter disciplinas como o que é economia, o que é administração, o que é. Aqui ele vai aprender como fazer protocolo, como gerar memorandos, coisas que ele vai usar mesmo na profissão dele. Essa é a principal diferença. Ele vai administrar a cafeteria da escola, ele vai administrar o parte do restaurante,
vão montar um site e começar a vender produtos. Isso está previsto dentro da lei aqui, que os estudantes podem criar uma empresa e tem um processo de cobrança de imposto diferenciado. A percepção tida, até o grupo que eu participei, que fez uma visita agora a um dos campos que a professora Ângela falou, no Chiala, é que em nível o nível pleno, né, educação plena, universitária, a diferença não é tão significativa assim. Mas nas ciências aplicadas, na educação vocacional, realmente há essa diferenciação significativa que os demais professores estão colocando. E uma dificuldade que eu pelo menos percebi em relação ao modelo, as políticas no Brasil, é o engessamento, muitas vezes, de certas regras, regulamentos que não permitem um currículo, uma matriz curricular mais flexível. Por exemplo, como o Fernando falou, a gente teve a possibilidade de vivenciar nessa visita no Chiala os alunos do segundo período de agronegócios, quando eles finalizam esse momento acadêmico, eles têm a oportunidade de ou seguir por um caminho teórico ou juntar um grupo e montar uma empresa. E o mais interessante é o seguinte, eles não têm mais aula teórica. Toda a apreensão de saberes dentro do campo necessário de negócios, de agricultura, vai surgindo a partir deles, da demanda deles, da necessidade deles. E aí, ao final, eles são avaliados em relação ao produto que eles geraram, ao conhecimento obtido, e isso se reverte em créditos e notas para as disciplinas. Quer dizer, um modelo que, dentro da nossa estrutura de políticas no Brasil, seria imaginável de ser efetivado. Tem um outro detalhe que eu gostaria de acrescentar. O aluno aqui, inclusive, além de produzir, ele pode vender o produto. Então, nós presenciamos algumas feiras que nós chamaríamos aí de feiras de ciências, ou seja qual for o nome, que o aluno está ali vendendo o produto que ele produziu. E outra coisa que me impressionou demais, uma visita que fizemos na semana passada a uma escola para alunos com necessidades especiais. A coisa impressionante é eles terem criado uma cafeteria, eles fazem os produtos, eles vendem os produtos, atendem o público. Nós fomos recepcionados por esses alunos com um café fantástico e os produtos são vendidos por eles. E no Brasil, isso é considerado como sendo um abuso dessa pessoa, e não é assim que a coisa funciona aqui. A produção desses alunos, nós tivemos a oportunidade de presenciar dentro de uma estufa enorme, que depois eu vou mostrar fotos para vocês nos mini cursos que eu vou preparar, em que esses alunos que participam desse plantio, e é espetacular o resultado. E essas plantas são vendidas pela Finlândia inteira. Então, existe a possibilidade dele depois ver o produto dele sendo utilizado por pessoas que pagaram por esse produto. E isso é um orgulho para o professor, é um orgulho para o aluno, é um orgulho para o sistema. Não é quem vende a escola, né? Quem vende Os valores da escola. É a escola, mas o aluno... Existem os casos das feiras que o próprio aluno vai lá e nós compramos produtos de alunos que estavam ali, que eles que fizeram isso. Aquele donuts era muito bom, né? Nossa, maravilhoso. Por eles, administrado por eles, pelos estudantes. É uma coisa impressionante, é impressionante. A cultura empreendedora, ela é percebida aqui pela gente, né? Que ela está fortemente percebida. Eu acredito que é um dos caminhos viáveis aí, que o empreendedorismo ele é inerente a qualquer campo de saber, e uma alternativa nos institutos federais para se poder adequar, né, essa possibilidade que a gente viu aqui com o engessamento que eu comentei, seriam as empresas júniores. Elas realmente são uma possibilidade de efetivação desses modelos, porque elas têm uma identidade jurídica independente, e por meio delas os alunos podem estar fazendo essas práticas.
Então seria uma maneira de viabilizar essas práticas transversais aí, até criar uma motivação mais autossuficiente por parte do aluno em buscar o conhecimento e novos saberes. Obrigado. Obrigada, gente. Então, a gente está aguardando vocês com as novas ideias aqui para nós. Nossa, não trabalha. Ah, mas lá no IF tem, cara. No IF lá de Tem Campos pouca gente. funciona. Em São Paulo, mas Eles na estão graduação ouvindo a para gente? todos trabalham. Eles estão ouvindo a gente? Não. É, não. Todo mundo trabalha. Vai fechar? Vou abrir o microfone. Bem, Regina, gostaria de parabenizar você pela organização, pela ideia de realização dessa videoconferência e parabenizar os professores, agradecer a grande contribuição que tem trazido para as nossas ideias que a gente já vem discutindo, já vem pensando essas possibilidades de rever o nosso sistema de ensino, né, dar um outro norte e contribuiu bastante. Eu gostaria de agradecer e desejar que vocês retornem com tudo de bom que vocês têm para a gente rever o nosso, né, a nossa proposta de educação com os jovens que tanto anseiam, né, por um futuro melhor. Muito obrigada. Dorinha, eu que agradeço ao apoio de todos vocês. Eu tenho certeza que também foi um grande trabalho da parte de vocês para que essa webconferência acontecesse. Gostaríamos até de ter a participação de mais professores, mas realmente o tempo não seria disponível. Com certeza eu tenho muitas ideias. A primeira já foi colocada aí para o professor Aquiles, professora Beth e Leandra, que aceitaram de braços abertos. Eu estou com muitas ideias, eu estou bastante empolgada, feliz com o que eu estou aprendendo aqui. E agradeço a todos, como eu falei no começo, a direção, ao apoio de todo mundo. E vou fechar com aquele recadinho do Wagner Belo, que não deu tempo naquele momento que o problema se apresentou, que ele pediu para alertar. A professora Ceia não está mais aqui, mas além do próximo programa para a Finlândia, o Wagner citou a possibilidade de, no ano de 2015, também serem abertos programas similares para Estados Unidos, Alemanha e Canadá. E agradeço muito a todos. Saber de onde vai ser dinheiro. Ok, acho que a gente encerra aqui então. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, ninguém quer falar mais nada com eles. Tudo tranquilo? Pessoal, então obrigado. E acho que apesar dos problemas técnicos, a proposta foi boa e o resultado acho que foi bom também, né? Todo mundo conseguiu se ouvir, conseguiu perguntar. Então é isso. Até a próxima. Eu vou responder, agradecer ao Genilson, principalmente, né? Genilson, muito obrigada pela sua atenção, pelo trabalho que você teve, pela sua disponibilidade durante vários dias também. E esperamos ter realmente contribuído da melhor forma. Quando eu retornar, levarei novidades. Ok, Regina, dispõe. Abraços, tá? Até a próxima. Ok, abraço e até a próxima, gente. Boa tarde para vocês. Obrigado, um abraço. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Até logo. Aqui, todos.